vamos abrir as nossas Bíblias, né? Creio que já está aberto aí, mas Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 25. Peço a sua atenção aí para a leitura. Como geralmente eu gosto de fazer, nós vamos ler o texto todo para ter pelo menos ali aquele primeiro contato com o texto, já entendendo algumas coisas, depois a gente volta e eu vou explicando para a gente entender melhor. Porque o texto de Hebreus, o livro de Hebreus, na minha opinião, é um dos livros assim mais profundos no sentido de espiritualidade. É um livro muito espiritual e muito profundo das verdades de Deus, né? E muitas vezes se torna um pouquinho difícil, né, da pessoa entender ali aquele livro. Alguns dizem que para você entender o livro de Hebreus, você tem que ler no mínimo umas 20 ou 30 vezes o livro para você começar a entender o livro de Hebreus, só para você, né, ter uma ideia. E eu penso que não só ali você lê várias vezes, mas também só com a ajuda do Espírito Santo para a gente conseguir entender. Mas vamos fazer a leitura. Hebreus capítulo 12, versículo 25, você vai ver quanta informação aqui importante para nós. Diz assim: tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois, se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo, mais uma vez, melhor dizendo, eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Então, a Bíblia vai falar aqui para nós, eu, num primeiro momento, vou colocar em linhas gerais e daqui a pouco a gente vai se aprofundar nisso. Mas a Bíblia fala aqui a respeito de certos abalos, tremores, poderíamos chamar terremotos, que Deus está não só falando que virá, mas Deus está prometendo trazer sobre as nossas vidas. E aí nós vamos entender hoje o porquê de Deus fazer isso. E é justamente o que o texto está explicando para nós. Mas em linhas gerais, o que o texto está falando é isso, é que que Deus trabalha dessa forma, chacoalhando muitas vezes a coisa, trazendo um terremoto sobre a nossa vida. Mas começa o texto nos fazendo uma advertência: olha, não se recusem a ouvir a voz daquele que fala. E por que razão Deus viria sobre a minha vida, ou sobre a sua vida, ou a vida de um cristão, e traria um terremoto, né? Mexeria nas estruturas? Bom, é sobre isso que nós vamos entender hoje. Vamos voltar lá onde a gente começou, no versículo 25. Como eu disse, eu li o texto todo, e agora nós vamos devagarzinho para entender do que é que a Bíblia está dizendo. Já entendemos em linhas gerais, como eu dizia, mas primeira coisa, a Bíblia começa fazendo um alerta para nós. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Aí eu te pergunto, quem é aquele que fala? O texto está dizendo aqui,
é Deus. Mais à frente vai dizer que dos céus nos adverte. Então a Bíblia está dizendo para nós, olha, tenham cuidado, hein? Vigia, cuidado para você não cometer esse erro de se recusar a ouvir a voz daquele que fala. Por quê? Aí vai fundamentar, por que está falando isso? Pois, se os que se recusaram a ouvir, quem divinamente os advertia, onde? Na terra, não escaparam, teve consequência toda desobediência, a Bíblia diz, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. E aí a Bíblia, nós já vamos continuar aqui a entender melhor sobre isso, mas está falando sobre Moisés, que usado por Deus, que divinamente advertia o povo de Israel, que foi aquela pessoa que Deus escolheu para estabelecer a lei. E a Bíblia está dizendo, se aquele que na terra divinamente advertia e aqueles que se recusaram a ouvir tiveram a consequência, não escaparam, a Bíblia diz, olha, a nossa situação é ainda mais séria. Porque não é simplesmente alguém aqui na terra que divinamente nos adverte, mas nós que ouvimos a voz que vem dos céus, aquele que Deus fala diretamente com a gente, através da palavra dele. Amém? E a Bíblia diz, muito menos nós vamos escapar se nós decidirmos não ouvir a palavra. Então, logo em seguida vai falar desses abalos, mas antes o assunto é, gente, não brinca com coisa séria. Não é esse o tom da epístola? Ouçam a voz de Deus, não sejam rebeldes, não se desviem daquilo que Deus está falando. Aí versículo 26 diz, naquele tempo, a voz dele, que é Deus, abalou a terra. Vamos parar aqui. A Bíblia está fazendo menção daquela ocasião aonde Deus, vamos se lembrar, Deus falava com Moisés, Moisés ia lá e falava com o povo, ó pessoal, Deus falou tal coisa. Só que chegou um momento que Deus assim, eu quero falar diretamente com o povo. E Deus assinalou o dia e diz, Moisés, traga todo o povo para o monte, que assim como você conversa comigo e eu me manifesto a você, eu quero me manifestar a todo o povo de Israel. E a Bíblia diz que Moisés então reúne o povo, e eu fico imaginando ele chegando lá e dizendo, gente, olha, Deus, ele quer falar diretamente com vocês, vai ser lindo, vocês não fazem ideia como é a presença de Deus, vocês não fazem ideia o que é estar diante do Senhor, o que é ouvir a voz de Deus, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Eu fico imaginando o povo todo empolgado para isso. E eles então, Deus marcou que estaria no monte e o povo deveria ir até lá. Quando o povo chega, a Bíblia diz que o monte fumegava, a Bíblia fala que havia trevas, eu fico imaginando que aquela fumaça tão densa, né? É muito interessante como muitas vezes quando a Bíblia relata a manifestação da presença de Deus, esse elemento da fumaça está presente, né? Várias vezes, e ali trevas, eu fico imaginando, porque a fumaça ali é tão densa sobre aquele monte, então, que eles veem, né, que há trevas, que há trovões, que há relâmpagos. Então eu fico imaginando aquele monte inteiro, né, aquela escuridão, fumaça, e do meio da fumaça aqueles clarões, plau, plau, né, trovões e raios. A Bíblia diz que havia som de trombetas tocando. Meu irmão, a coisa foi tão séria naquele dia, que Moisés, que estava, de certa forma, acostumado com as manifestações de Deus, a Bíblia diz que ele ficou aterrorizado.
E aí o Moisés diz assim: gente, vamos lá, entra aqui no meio dessa fumaça toda, que Deus está aqui esperando a gente. O que você acha que o povo fez? Né? E não é de hoje que acontece a terceirização da comunhão com Deus ou de ouvir Deus, né? Muita gente não quer pagar o preço para ouvir Deus. Diz, não, vai lá, pastor, se consagre, o senhor só vem aqui e conta para nós o que Deus falou. Não é assim? Ou aquele que fica dizendo assim, não, olha, ora por mim, irmão. Daí vai para o outro, ora por mim, você também ora por mim. E ele mesmo nunca ora. Mas só fica pedindo para os outros oração. Então, não é coisa de hoje, né? Lá já começou isso, o povo com medo de entrar na nuvem, na glória de Deus, diz assim, Moisés, nós não queremos ouvir a voz de Deus. Vai você, entra lá você, escuta o que Deus tem para falar, depois você sai aqui para fora e conta para nós o que Deus falou. E Moisés está lá protestando, gente, Deus está se manifestando dessa maneira para vocês temerem ao Senhor, para vocês respeitarem a presença de Deus, para vocês darem atenção à voz de Deus. Vem, gente, vamos lá. Não vou, né? E aí eu fico pensando, se nós estivéssemos lá, se nós iríamos, né? Porque imagine aquela manifestação de Deus como era. Então, a Bíblia está dizendo, naquele tempo, a voz de Deus fez o quê? Abalou a terra. A terra tremia com a voz de Deus. Tamanha manifestação da glória do Senhor naquele lugar. E o povo não quis ir. E o povo não quis entrar na presença de Deus. E é desse, a Bíblia está fazendo menção a este momento. E está dizendo, naquele tempo, a voz dele abalou a terra. Mas agora, ele promete. Deus faz uma promessa para nós. Que promessa? Dizendo, mais uma vez, não foi só aquela não, mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Isso aqui que está entre parênteses, aqui, parênteses não, aspas, obrigado, que está entre aspas aqui nessa tradução da Bíblia, é a citação de um outro texto lá de Ageu, que daqui a pouco a gente vai para lá ver esse texto. Mas a Bíblia está citando aquele texto, dizendo assim, olha, Deus prometeu que ele vai fazer isso de novo, que mais uma vez Deus vai vir para chacoalhar tudo, para abalar, para fazer a coisa tremer. Meu irmão, e a Bíblia está dizendo que isso é promessa de Deus, Deus prometeu. É aquele tipo de promessa que a gente não precisa nem orar para ela acontecer. Né? Por exemplo, a Bíblia traz uma promessa, que no mundo nós teríamos aflições. Você já viu algum crente orando, dizendo, Deus, a tua palavra diz, está escrito que eu teria aflição, então eu venho agora diante do Senhor reivindicar o cumprimento da tua promessa, eu quero aflição. Já viu alguém orando assim? Eu nunca vi, né? Mas não precisa nem orar que ela se cumpre. Verdade ou não é? A aflição ela vem. Eu também nunca ouvi ninguém orando, dizendo, Deus, chacoalha a minha vida, né, abala as estruturas e tal. Eu até falava aqui no culto da manhã, que às vezes a gente vê vídeo na internet, né, de terremoto, não sei se você já viu, eu acho que não é um negócio assim muito legal de você passar, né? E principalmente lá no Japão, lá na Ásia, a gente vê, né, vídeos assim, às vezes de fóruns, prédios tremendo, chacoalhando, às vezes aquelas câmeras internas assim, e daqui a pouco começa a trair tudo, e o lustre balançando, e caindo as coisas dos armários, né, e tal, e aí as pessoas geralmente correm ou para baixo da mesa, ou ali na estrutura da porta, que é o recomendado, lugares mais protegidos em caso de desabamento e tal, e aí chacoalha tudo, treme tudo, não sei o quê, daqui a pouco aquele tremor para, e é engraçado que o pessoal lá está tão acostumado que simplesmente sai, como se nada tivesse acontecido, começa a juntar as coisas, né, e vida que segue e tal. Acho que se fosse a gente ficaria uns 3 dias tomando ar ainda, né, com medo. Mas assim, eu fico, de vez em quando eu vejo esses vídeos, eu acho que não
não deve ser assim algo muito legal de você passar, né? Ver tudo chacoalhando. Imagine você em cima de um prédio daquele lá e chacoalhando tudo as coisas. E não é algo que ninguém gosta, né? Mas vem Deus e diz: eu vou fazer. E por que razão que Deus viria sobre a vida de alguém? E se a gente olhar para trás até na nossa vida, a gente vai lembrar de muitos momentos que Deus simplesmente veio, às vezes na hora a gente nem se liga que é Deus, mas que chacoalhou tudo, que mexeu nas estruturas, que trouxe um verdadeiro terremoto na nossa vida. Amém? E aí você pensa, poxa vida, mas por que o Deus que me ama, que me guarda, que me protege, por que Deus viria sobre a minha vida e faria uma coisa dessa? Aí a Bíblia vem explicar sobre isso, né? Antes disso, antes de explicar, a Bíblia continua explicando o versículo, tá? Porque é como uma pregação, ele citou o versículo, agora ele vai explicar o versículo, não é o que a gente está fazendo aqui? Né? E ele diz assim, ora, as palavras da citação do versículo que ele acabou de fazer, da passagem bíblica de Ageu, mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. A Bíblia mostra para nós por que razão que muitas vezes Deus vem na nossa vida e dá um chacoalhão. Para que as coisas abaláveis saiam das nossas vidas e permaneçam apenas as coisas que são inabaláveis. Eu até dava um exemplo de manhã, não sei se você já fez isso alguma vez ou já viu fazer, né? Às vezes aquela árvore está lá e os frutos assim já estão passados. Tem muito fruto que já está podre. Muitas folhas ali que já também estão murchas, estão sequinhas para cair e tal. Então vai lá e segura assim nos galhos e dá aquela chacoalhada na árvore e começa a voar o fruto, aqueles frutos, né, que já passaram da época, começa a voar para tudo que é lado. Aquelas folhas que estão mais fracas começam a cair então, né? E há uma verdadeira renovação naquela árvore. Só que aquelas folhas que estão bem presas, que são inabaláveis, elas permanecem. Aqueles frutos, né, que estão bem presos ainda, aqueles não caem. Você está entendendo? Né? E Deus, a Bíblia está dizendo que Deus faz algo semelhante na nossa vida. Porque muitas vezes nós vamos trazendo para a nossa vida coisas que nem deveriam estar lá. Coisas que são abaláveis. Coisas que estão na nossa vida, mas que nem precisariam e muitas vezes nem deveriam estar em nossas vidas. Mas que nós vamos trazendo, está me acompanhando? E vamos trazendo essas coisas e muitas vezes vamos ficando sobrecarregados então com essas coisas. A ponto de, em primeiro lugar, até nos dificultar de caminhar na fé, de andar, porque estamos tão cheios de outras coisas. Outras vezes porque essas coisas vão ocupando o lugar daquilo que é inabalável. Daquilo que nós já vamos ver daqui a pouco, que é espiritual, daquilo que vem da parte de Deus. Mas nós vamos colocando certas coisas no lugar, e Deus diz, esse negócio aí está meio esquisito. As coisas, você está colocando as coisas no lugar errado. Eu lembro que não faz muito tempo, acho que, não sei, domingo passado, no anterior, eu pregava aqui sobre que virão tempos difíceis. E eu dizia, por que virão tempos difíceis? Porque
muitas pessoas invertem a ordem. Nós temos que amar a Deus em primeiro lugar, ao nosso próximo e a nós mesmos. Mas às vezes a gente tira Deus do lugar que ele tem que ocupar e põe ele lá para baixo. E pegamos nós mesmos, colocamos lá para cima, ou as pessoas e colocamos lá para cima. Quer dizer, bagunçamos a ordem das coisas. E quando isso acontece, então Deus precisa vir e dar uma chacoalhada. Está me acompanhando? Para que certas coisas venham cair dos lugares que não deveriam estar. Então a Bíblia está dizendo que existem duas classificações, vamos assim dizer, de coisas da nossa vida. Aquelas que são abaláveis e aquelas que são inabaláveis. Você tem dúvida qual que é mais importante? Né? As coisas inabaláveis. Então, muitas vezes Deus precisa trazer certos chacoalhões da nossa vida para a gente conseguir ver o que realmente é importante, o que não é. O que realmente é essencial e o que não é. Então, esse terremoto de Deus, vou assim chamar, ele é diferente de um terremoto natural. Como eu dizia, né, um terremoto natural, a gente às vezes vê vídeos, como eu já disse, na internet, e você vê as coisas caindo do lugar e fazendo aquela bagunça. Mas o terremoto de Deus é para fazer o contrário, é para colocar as coisas no seu devido lugar. A Bíblia, por exemplo, fala de Paulo e Silas na prisão, foram presos injustamente, debaixo de uma acusação falsa, e perto da meia-noite, Paulo e Silas estão orando e cantando louvores a Deus, e daqui a pouco vem um terremoto naquela prisão, amém? Eu acho que não dá para a gente dizer que aquele terremoto era do diabo, amém? Então aquele terremoto era de quem? De Deus. E o que o terremoto de Deus faz, né? Aí teve lá vários presos daquele que morreram, caiu uma viga daquela, um terremoto na cabeça de um, matou, no outro caiu uma porta na perna, quebrou a perna dele, não é isso? Foi o que aconteceu? Não, a Bíblia diz que quando Deus fez aquele terremoto, o terremoto veio não para tirar as coisas do lugar, mas para colocar no lugar. Porque a Bíblia diz que as portas foram abertas, as únicas coisas que caíram foram as portas das prisões. A Bíblia diz que soltou as cadeias de todos os presos. Meu irmão, você já pensou que terremoto inteligente, que não caiu uma viga na cabeça de ninguém, mas que balançou lá e a única coisa que caiu foi a algema dos braços, das pernas? Foi as prisões se abrindo. Olha que coisa fantástica. Amém? Então, aquele terremoto veio para colocar as coisas no lugar. E muitas vezes na nossa vida, nós mesmos vamos fazendo uma bagunça, vamos colocando coisa no lugar errado, vamos tendo prioridades erradas, vamos priorizando as coisas desse mundo, dessa terra, as coisas abaláveis, as coisas que não vão durar para sempre, as coisas que muitas vezes ao menor tremor caem por terra. E a gente às vezes vai colocando no lugar errado aquilo. E aí Deus precisa vir e nos dar um chacoalhão. Porque Deus quer o nosso mal? Não, porque Ele nos ama. Para que aquilo que é abalável saia. Para que aquilo que é inabalável se manifeste, permaneça. Amém, igreja? E agora é interessante como isso está muito ligado com a questão da gente ouvir a Deus. Vamos lembrar que começa dizendo, olha, não sejam rebeldes à voz de Deus, ouçam o Senhor. Porque vamos ser sinceros, se nós obedecemos à voz de Deus, nós não vamos colocar coisa errada na nossa vida. Nós não vamos encher a nossa vida de coisas abaláveis. Nós não vamos colocar as coisas fora do lugar. A gente vai fazendo isso quando a gente começa a deixar de ouvir a Deus, quando a gente começa a ser rebelde à voz de Deus. E aí Deus diz, opa, vou ter que chacoalhar o negócio aí. Não por um revanchismo, você não quis me ouvir, agora você vai ver só. Não, mas por amor. Amém?
E a Bíblia está dizendo que é isso que Deus faz. E aí no versículo 28, continuando, diz assim: por isso, porque Deus age assim, recebendo nós um reino, o quê? Inabalável, retenhamos a graça. Aí vem a Bíblia para dizer para nós o que são as coisas inabaláveis. As coisas do reino. As coisas de Deus. As coisas espirituais. E a Bíblia diz, gente, nós recebemos um reino que é inabalável. Então vamos reter a graça, esse favor de Deus, vamos, nos abraçar e dizer, poxa vida, o que eu tenho que cultivar na minha vida é as coisas do reino, porque essas são inabaláveis, porque pode chacoalhar, pode vir o terremoto que for, e essas coisas não vão cair por terra, não vão sair da minha vida, como a Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Amém, igreja? Então é isso que nós precisamos entender. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 7, Jesus conta uma parábola, chamada lá dos 2 alicerces, e ele diz, a quem eu vou comparar? A quem é semelhante, E ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele diz, mas aquele que ouve a minha palavra e não pratica, quer dizer, recebeu a advertência do céu, mas se desviou, mas foi rebelde, mas não cumpriu o que eu mandei. Ele diz, esse eu vou comparar com aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Aí a Bíblia diz, sopraram os ventos, choveu, veio a tempestade, correram os rios, houve transbordamentos, inundações, e a Bíblia diz, e bateu com ímpeto naquela casa. E o que aconteceu? Aquilo que era abalável, se abalou, caiu, a casa que foi construída sobre a areia. Mas a Bíblia diz que aquela que foi construída sobre a rocha, meu irmão, a correnteza bateu com ímpeto naquela casa, e o que aconteceu? Ficou de pé, porque era algo inabalável. Amém? Porque aquilo que a gente constrói sobre a palavra de Deus é aquilo que a Bíblia classifica aqui como coisas inabaláveis. É aquelas que permanecem, que pode vir o chacoalhão que for. Na hora da oração, no culto da manhã, eu estava orando e eu até dizia, veio isso no meu coração. Eu dizia na oração, quem sabe tem alguém aqui que essa semana mesmo ou falou e eu pensou, poxa vida, o meu mundo caiu. Eu dizia, se o teu mundo caiu, é porque ele foi feito de coisas abaláveis. Senão ele não cairia. Não é o que a Bíblia está dizendo? Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a Bíblia está dizendo aqui. Amém? Então, o que eu tenho que fazer? Ai, pastor, aconteceu tal coisa, olha, meu mundo desabou, pastor, meu mundo caiu, preciso tomar uma decisão. Então, eu vou reconstruir, mas dessa vez eu vou edificar sobre a rocha. Dessa vez eu vou ouvir a voz que divinamente me adverte, a voz que vem dos céus. Eu vou fazer a coisa certa, porque se eu fizer isso, pode vir a tempestade que for, pode vir o terremoto que for, e aquilo que é inabalável vai ficar de pé. Amém? Então você perceba como esses abalos que Deus traz é para isso. É para a gente entender o que realmente importa. É para a gente entender o que realmente tem valor. É para a gente entender o que realmente são as coisas inabaláveis. E é essas coisas que têm que ser cultivadas na nossa vida. Porque essas coisas, meu irmão, pode acontecer o que acontecer. Aquilo fica de pé. Aquilo não cai. E se tem coisa caindo na nossa vida, é porque tinha que cair mesmo. Amém? É porque não estava na direção de Deus, não estava no plano de Deus. Nós, aí há pouco a Bíblia diz, as coisas criadas, não criadas por Deus, mas que nós criamos, que nós inventamos, que vamos fazendo certas coisas que Deus nunca nos pediu para fazer, mas que nós enfiamos na cabeça que devemos fazer. Então,
A Bíblia está dizendo, olha, a gente recebeu um reino inabalável, é isso que nós temos que cultivar. Vamos continuar aqui. Diz assim, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele vem e vai consumir, vai queimar aquilo que não presta, mas aquilo que é bom vai ser purificado, né? Vai ter um valor ainda maior, exemplo do que acontece com o ouro. Bom, eu havia falado há pouco que a citação que a Bíblia faz da promessa de Deus é uma citação do livro de Ageu. Eu gostaria de ir com vocês para lá para a gente ver isso. Essa citação em si, ela é de Ageu 2, mas a gente vai começar em Ageu 1 para entender do que a Bíblia está falando. Se você está com a Bíblia aí de papel, então abre ela em Mateus e vai voltando. Aí voltando, vai ter Malaquias, Zacarias e Ageu. Assim é o jeito mais fácil de você achar. Se você está com a Bíblia eletrônica aí e tal, aí é até mais fácil de achar, né? Então não tem muito trabalho. Ageu, capítulo 1, versículo de número 2. Olha só o que Deus diz aqui. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Vamos parar um pouquinho, vamos entender o que é que está acontecendo aqui. Ageu foi um profeta do período pós-exílio. O povo de Judá havia ido para o exílio babilônico e ficaram lá durante 70 anos. De uma maneira milagrosa, Deus os trouxe de volta para reconstruir Jerusalém, assim como inúmeros profetas haviam profetizado que aconteceria. Tanto que eles iriam para o cativeiro, quanto desse retorno que Deus traria eles de volta. Eles estão vivendo nessa época. Contemporâneos de Ageu foi, por exemplo, Neemias e Esdras. O livro de Neemias, a Bíblia foca na reconstrução do muro de Jerusalém, que estava em ruínas, como as casas estavam em ruínas, como Jerusalém inteira havia sido destruído quando, na conquista pelos babilônicos, e não havia sido reconstruída ainda, porque a nação não havia se levantado ainda, né? E agora eles estão retornando. Então Neemias foca na reconstrução do muro, Esdras foca numa reconstrução sacerdotal, né, de ensinar o povo a palavra de Deus, de colocar em ordem novamente, como Deus havia estabelecido o culto, os sacerdotes e assim por diante. E Ageu é um profeta dessa época, então. E aí o povo retorna para Jerusalém, ou pelo menos boa parte deles, e eles começam a reconstruir Jerusalém. Reconstroem lá o muro, como falei há pouco, o livro de Neemias registra isso, e aí eles começam a reconstruir também as casas. Só que vamos lembrar que a maior construção que havia lá era o templo do Senhor, era a casa de Deus. E aí eu fico imaginando que entre eles alguém dizia assim, gente, nós precisamos reconstruir a casa do Senhor, o templo, afinal de contas foi para isso que Deus nos trouxe de volta. Mas começou a haver uma conversa entre o povo, porque a Bíblia diz assim, o povo diz isso, não é Deus falando. Isso o povo começou a falar. Eles começaram a arrumar uma desculpinha e dizer assim, não, ainda não chegou a hora. Ainda não chegou o tempo da casa de Deus ser reconstruída. Não vai chegar um tempo, vai chegar uma hora, aí sim nós vamos reconstruir, mas isso não é para agora. Aí eu te pergunto, você já convidou alguém para vir para a igreja? Não é a mesma conversa que a gente escuta?
né? A pessoa diz assim, pois é, rapaz, você sabe que eu estou precisando mesmo, né? Não, não, é verdade, eu tenho que ir para a igreja. Não, até concordo contigo. Então, mas é que assim, agora, sabe assim, neste momento, eu não vou, mas uma hora dessa eu vou, porque você sabe, e aí nessa hora a pessoa vira até espiritual. Não, não, tem uma hora certa para tudo. Na hora certa eu vou voltar. Não é assim? Meu irmão, e era a desculpinha, então, que o povo está dando. Não chegou a hora. Aí Deus vai dizer, bom, vocês estão falando isso, agora deixa eu falar o que eu tenho a dizer. Por isso, por esse motivo, porque o povo estava com essa conversinha, por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Deus diz, engraçado, né? A casa de vocês está na hora de reconstruir. A casa de vocês reconstruíram, estão colocando o bom do melhor, casas luxuosas, mas é certo que a minha casa não chegou o tempo de reconstruir, mas a de vocês sim? É certo isso que vocês estão fazendo? Essa é a pergunta de Deus. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Deus diz assim, presta atenção no que está acontecendo na tua vida, repara o que está acontecendo aí, vocês semearam muito e o quê? Colheram pouco, comem, mas isso não chega para matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos, põe roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Você já viu alguém dizendo assim, pastor, eu não entendo, eu até recebo um bom salário, pastor, eu não sei onde vai parar meu dinheiro. Já viu alguém falando isso? Olha o que a Bíblia está dizendo. E Deus diz assim, vocês não estão vendo o que está acontecendo, não? Vocês não estão reparando o que está acontecendo na vida de vocês? Vocês não estão vendo, aí eu vou usar a expressão de hoje, vocês não estão vendo que eu estou chacoalhando tudo? Vocês não estão vendo que o resultado na vida de vocês nunca têm um bom resultado? E isso, sequer vocês conseguem perceber o que é que está acontecendo, aí mais uma vez Deus diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira, reconstruam o templo, dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, quer dizer, havia uma expectativa que foi frustrada, e esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos, porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, Deus está dizendo, esse é o motivo, por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém? Meu irmão, não sei você, mas a gente lê isso, para mim é algo muito assustador. Porque o Deus que a gente espera que nos abençoe, que abençoe as obras da nossa mão, que faça com que o orvalho venha, que a terra produza, que aconteça isso, que aconteça aquilo, Deus, ele não tem problema nenhum em dizer assim, ei, eu estou impedindo o orvalho de vir, eu estou fazendo que vocês não se saciem.
Eu é que estou fazendo que o salário de vocês esteja num saco furado, você perca tudo. Eu é que estou impedindo isso. Deus não tem problema nenhum de falar isso. E Deus diz, sabe por que eu estou fazendo isso? Aí mais uma vez eu repito, não é revanchismo, não é Deus dizer assim, você não cuida da minha casa, agora você vai ver só o que vai acontecer. Não, Deus está dizendo, eu estou abalando as coisas de vocês, eu estou chacoalhando a vida de vocês, para que vocês consigam perceber que tudo isso que vocês estão fazendo são coisas abaláveis. Não é o mais importante, não é o fundamental. Eu estou fazendo isso na vida de vocês para que vocês olhassem, coçassem a cabeça e dizer, não, tem alguma coisa errada. Por que a coisa está tão difícil desse jeito? Opa, deixa eu buscar Deus. Deixa eu ver o que está de errado na minha vida. Perceba que por 2 vezes nessa passagem bíblica, Deus fala assim, considerem o caminho de vocês, considere o que está acontecendo na vida de vocês. Então você perceba que muitas coisas até acontecem na nossa vida, e é Deus dando um chacoalhão para a gente prestar atenção, para a gente parar e dizer assim, opa, pera lá, tem alguma coisa errada. Mas vamos ser sinceros, quantas vezes quando acontece um terremoto na nossa vida, qual é a nossa reação? Pastor, o diabo está furioso, pastor, o diabo se levantou, não é assim? Pastor, está amarrado, é o diabo, pastor, o senhor não sabe a luta que eu estou passando? A pastor, mas chacoalhou tudo lá em casa. Meu irmão, sabe que o diabo tem tanto poder assim? De chacoalhar tudo, de mexer com as estruturas da nossa vida. E parece que não é o diabo. E a gente deveria parar, como Deus está dizendo aqui, para a gente rever certos valores. Agora, eu fico imaginando que esse povo aqui deve estar cheio de desculpa, como eles tinham a desculpa para dizer, não chegou a hora ainda de reconstruir o templo. Eu fico imaginando eles dizendo assim, não, a coisa está difícil, mas também a gente está vivendo uma crise, né? Está difícil para todo mundo. Eu fico imaginando eles arrumando desculpa, mas a economia não anda boa, é por isso que a gente está passando por isso. É porque isso, é porque aquilo. Você está entendendo? E não é o que a gente faz? E às vezes não quer olhar para o lado espiritual da coisa e dizer assim, poxa vida, será que eu estou fora do plano de Deus? Será que eu estou colocando outras coisas no lugar? Eu estou colocando certas prioridades que não deveriam ser? Porque há pouco eu falei da gente bagunçar a ordem Deus, o próximo e nós. Pelo que Deus está falando, por um acaso eles não tiraram Deus de prioridade e não colocaram eles? Não é essa a reclamação de Deus? Deus está dizendo, eu trouxe vocês de volta para reconstruir o meu templo, mas cada um está preocupado com a sua casa e abandonaram o meu templo. Coloquem as coisas de volta no lugar, eu estou chacoalhando para as coisas serem colocadas novamente nos seus devidos lugares. Aí a Bíblia continua falando, eu não vou ler tudo, mas que o povo deu ouvidos àquela palavra, que Zorobabel, o governador de Jerusalém e o sumo sacerdote, a Bíblia diz que Deus levanta o espírito deles e o espírito de todo o povo, porque eles se arrependem diante daquela palavra e eles começam a reconstruir o templo. E quando eles decidem fazer isso, então vem Deus para mudar ali a situação completamente. Vamos para o capítulo 2 e para o versículo de número 6, que é aquela passagem bíblica que eu havia falado e que Hebreus faz a citação lá. Aí diz assim, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a da primeira, ou do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor
dos exércitos. Amém, igreja? Deus diz, agora que vocês decidiram fazer a coisa certa, então é eu que vou abençoar. Aquela mesma mão que estava sobre eles, impedindo as coisas dar certo, agora seria a mão que estaria sobre eles. Amém? Para abençoá-los, para ser com eles, para trazer a paz sobre Jerusalém, como Deus promete. Então, meu irmão, é isso que nós precisamos entender. Que Deus traz certos terremotos na nossa vida, mas não é porque Ele quer o nosso mal ou qualquer outra coisa assim, mas é pelo contrário, é para que as coisas abaláveis saiam e permaneçam as inabaláveis. Para que a gente venha colocar, né, as prioridades nos seus devidos lugares. E aí eu repito que eu falava há pouco, pastor, meu mundo caiu, tudo desmoronou, então que eu possa, à luz dessa palavra aqui, dizer, então vou me levantar e vou reconstruir, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Diga a glória a Deus. Porque eu vou edificar na palavra, eu vou edificar segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus. E é isso que o Senhor quer para mim e para você. Meu irmão, talvez você esteja em uma dessas situações. Talvez eu esteja pregando para pessoas, ou aqui na igreja nessa noite, ou quem sabe em algum outro momento, através do nosso culto gravado, mas talvez eu esteja falando com pessoas que diz, pastor, olha que palavra oportuna, porque eu estou vivendo isso. Pastor, olha, esses dias têm sido dias de terremoto na minha vida, e eu fico orando, questionando Deus, por que isso está acontecendo? E hoje você teve a tua resposta. Amém. Em nome de Jesus. Talvez você não esteja nesse grupo, talvez você esteja em outro, que mais para frente virá um terremoto na sua vida. E quando esse terremoto vir, Deus está falando hoje contigo para naquele momento você parar e dizer, opa, por que veio esse terremoto? E você dizer, eu já ouvi sobre isso. Amém? Eu já aprendi por que terremotos vêm na nossa vida. Porque tem coisa que precisa sair, para aquilo que realmente tem valor, para que as coisas inabaláveis venham se destacar e venham ter o seu lugar ali colocado, as prioridades no local certo, amém? E na hora você já possa fazer os consertos que tem que ser feito. Mas há ainda um terceiro grupo de pessoas, que são aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus hoje e estão dizendo assim, eu vou ouvir a voz de Deus. Amém. Eu vou fazer o que Deus está mandando para que sequer precise vir o terremoto. Eu mesmo vou tirar o que é abalável, vou colocar o que é inabalável para que Deus sequer precise trazer esses terremotos na minha vida. Não vou ser rebelde à voz de Deus. Eu reconheço que eu estou sendo rebelde. Eu reconheço que Deus está me mandando fazer algo, eu estou fazendo ao contrário. Mas eu vou me arrepender hoje, porque eu não quero esses abalos na minha vida, esses terremotos. Amém? Seja qual for o grupo que você esteja aí, ou quem sabe, deixa eu citar até um quarto grupo, que é aquele que diz, pastor, o negócio chacoalhou tudo, e desmoronou, e caiu tudo, e eu estou desesperado, já não sei mais o que fazer. Então também a palavra falou contigo. Se o teu mundo caiu, era porque ele era abalável. Então se levante e reconstrua, mas agora sobre a rocha, sobre a palavra, de uma maneira inabalável. E pode vir depois o tremor que for, vai ficar de pé. Amém? Em nome de Jesus. Eu lhe convido a ficar de pé. Eu quero orar agora com você. E vamos aplaudir o Senhor Jesus.